Ai, ficando nervoso pra começar. Nem sei o que eu vou fazer, já tô aqui. Já tá maravilhoso. É isso que é bom não saber. Fala, Balzacs! E a melhor maneira de entender a Casa dos 30 é lembrando a nossa infância. Hoje você vai saber um pouco mais de como o nosso elenco era quando criança. E vai se divertir porque sempre tem aquela dinâmica no final, né? Eu amei fazer o vídeo de hoje e espero que vocês gostem muito. Muito prazer! Meu nome é Jefferson Ferreira e eu estou na Casa dos 30! Estamos aqui na casa de Carla Vasques, uma amiga muito especial. Na Casa dos 30, sejam bem-vindos. Muito obrigado por estar nos recebendo aqui e abrir um pouquinho do seu coração, da sua casa, de tudo isso. Carla Vasques é maravilhosa, bailarina, atriz, cantora, sapateadora, flamenco. Faz bolo pra fora, Bolo pra cabeção, fora. aniversário, quem você quiser, porque a gente precisa pagar os boletos. Em Carla Vasques, vou começar já assim, ó. Bom, quantos anos você tem? 35. 35. Você sente alguma coisa diferente hoje em dia quando te perguntam isso? É estranho. A gente não sente a idade que tem. Por a gente trabalhar com arte, a gente vive também com muitas pessoas muito novas, ainda mais agora trabalhando com criança. Exatamente. Também. A gente tem que sempre cuidar mais do nosso corpo. É claro que normalmente a gente tem que cuidar da nossa saúde. Independentemente. E normalmente as pessoas estão cuidando, acho que um pouco mais. Eu vi essa semana uma matéria que mais de 50% da população brasileira são de obesos, sobrepeso. Uau! Eu não imaginava isso, na verdade, aqui no muito Brasil. Maravilhoso. Vocês viram que na casa de Carla vai ter informações. Semana que vem eu vou abrir meu blog. Sejam bem-vindos à casa de Daniel Cabral, a casa dos 30. Ai, amigo, obrigado por estar nessa com a gente. Muito obrigado. Não, E que é meu amigo de muito, muito tempo. Coração enorme. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer durante esses vídeos. Acabou de fazer 30 anos. acabei de fazer 30 anos. Nossa, me alivia. Sério? Gente, tem que aprender com esses amigos, ter essa paz de Me espírito. alivia. Nossa, é porque eu acho que o processo de chegar até aqui foi tão difícil que eu chego assim e falo, nossa, finalmente eu tenho 30. Beleza. Os 30 chegaram e eu vou lidar com um dia de cada vez, com os projetos de cada vez. Tipo, eu tava meio desesperado, sabe? Antes de fazer 30. Esse desespero foi logo agora, antes de fazer 30 ou já vem vindo? Não, já. Acho que desde os 26, 25 já rolava. Porque acho que com o trabalho, né, com a coisa do teatro, a gente já fica meio se sentindo velho demais. O processo do teatro musical também, comigo, foi difícil, foi árduo e tal. E aí eu fiquei meio malucão, eu quis parar com tudo, eu quis sair do país, eu quis mudar minha vida drasticamente, assim. E você acha que teve algum momento que deu um start pra você e falou assim, cara, agora ferrou, eu sou adulta, arcar com consequências, e a chave virou? Desde quando eu vim morar sozinha, né? Claro, com a Tem ajuda dos isso meus também. pais. Eu vim com 20 anos, de 20 para 21 anos para São Paulo. Sorte que eles me ajudaram bastante. Eu filha única e graças a Deus eles tiveram como me apoiar, né? Que tem muita gente que não tem o apoio da família, né? É incrível, porque eu olho pra você e eu já, enfim, comentando com amigos em comum, a gente vê muito que você tem uma cara de novinho, apesar de ser super alto, que eu tô aqui, ó, não estou sentado, eu tô segurando aqui toda na minha perna, mas que tem toda essa maturidade, assim. Acho que é uma paz de espírito que você passa por todo mundo que tá ao seu redor. É que muito doido. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de fazer as pessoas se sentirem bem do meu lado. Isso é uma coisa que eu prezo, assim. E eu gosto muito de ouvir as pessoas. Eu acho que isso elas gostam de ser ouvidas. Passa, às vezes, por cima de coisas pessoais suas pra meio que agradar. Eu sou meio assim. Fui muito assim. Sim, e fica mal consigo, mas porque quer ver todo mundo feliz. Sou assim, ainda. Tipo, menos. Acho que menos, né? Você acha que de repente 30 anos te dá uma... Você fala, não vou mais fazer. Não, você faz. Porque você tenta começar a gostar muito mais de si, né? Eu acho que vem uma coisa egoísta com 30 anos também, né? Se respeita muito também. Tipo, respeita o limite, sabe? Pra entender um pouco, pra você me ajudar nesse negócio da crise dos 30, eu sempre acho legal, antes de avançar no futuro, olhar pro passado. Como era a criança Leilane?
Você brincava muito? Você era estudiosa? Eu brincava muito. Brigava muito? Brigava também. Porque Leilane tem uma mas- irmã com uma idade parecida. Sim, ela tem... Peraí. Faz a conta. Ela é de 91. 91. Ela vai fazer 29. Isso. E eu tenho uma irmã de 16. 16. Então, Você é mais assim, velha? Eu sou mais velha. Mas Então, aí assim, você teve muito contato, você eram mais com a amigas, Poliane, rivais, como é que era? Eu cresci com a Poliane, que Sim, somos claro. todas da mesma mãe e pai. Então, nós temos 4 anos de diferença. A Sim. gente brigava um pouco, sim. A gente ficava sem se falar, Sim. entendeu? Mas a gente também brincava muito juntas. E menina também o quê? Absorve coisas mais rápido, cresce mais rápido, tem maturidade mais rápido, então... Eu, praticamente a mesma maturidade da minha irmã. Vamos entender um pouco. O Daniel com 30 anos pensando na infância, na época de família. Você foi muito cuidado da sua família, assim? Muito. A minha família é do Nordeste. E... Então eu tenho primos e irmãos, assim, lá... De Aracaju? De Aracaju, isso. Do Nordeste. Aracaju é muito bom. Ok, estudou. Muito bem. Minha família é muito unida, assim, é muita gente, sabe? É muito gostoso, muito gostoso. E aí eu me encontrei numa gratidão pelas mulheres da minha família, porque elas proporcionaram pra mim uma infância muito rica, assim. Minha mãe, cara, minha mãe foi muito maravilhosa. Conheci um pouquinho da mãe dele, muito... E é muito guerreirona, assim. Ela muito imponente. E ela faz acontecer, sabe as coisas? Tipo, Legal. ela na infância era do tipo, eu quero que meu filho conviva com os primos. Então ela vai fazer de conviver. Exatamente. Tipo, ia pegando todo mundo nas casas de todo mundo. Eu tinha um tio que não deixava uma prima minha ir pra minha casa. Aí ele ia pra trabalhar, ela passava lá, pegava ela e ia pra minha casa. Ensinando já o quê? Burlar regras. Isso, é claro, porque... Você tem muitos amigos que vêm de infância? Todo mundo A gente lá? tem um grupo de amigos ainda no Sério? WhatsApp. Mas e a foi gente se infância? encontra maternal. Uma vez por ano, legal. pelo menos. Você ficou na escola por um período muito grande assim? Do maternal até a 8ª série, a grande maioria ficou junto. Que legal. Isso é muito bom, assim, porque você revive e dá sempre aquele saudosismo muito legal, né? Tipo, de estar com as pessoas que gostam. Eu sempre fui muito peregrino, assim. Meus pais... Morei em 7 casas, né, quando eu era criança. Tipo assim, fui pra em todos os lugares que você possa imaginar. No Rio, morei em Belém do Pará também. Nossa. Tipo, e então, assim, os poucos amigos que eu tenho foram amigos que tiveram que ficar. Porque Sim. eu não tive nenhuma constância, assim, na infância e adolescência. E da família, a gente sempre fazia tudo muito junto. Minha mãe é uma grande amiga minha hoje, meu pai também. E mudou a relação um pouco, tipo, de não mais é mãe, tipo, que controla e fala o que é, o que não é. Então, a gente conversa, a gente discute. Mas muito mais ela me ouve do que, sabe, do que o contrário. Como filho. Exato. É muito interessante essa troca que mudou. Mas eu acho que isso também já tem um tempo, assim. A gente construiu, são 12 anos em São Paulo, 12 então... anos. Dinâmica. Sabe aquelas entrevistas que todo mundo fala assim, uma palavra, você responde com outra? Uma palavra, tipo assim, papum, foi? Aqui vai ser diferente. Eu vou te dar uma palavra e você vai ter que me responder imediatamente, mas com 30 palavras. Tem Eu vou contar, eu vou de contar pra brincadeira. você. É assim mesmo, já é assim Não mesmo. sei brincar, gente. Fala pra mim, Carla Vasques, infância. Uma criança envergonhada. Deixa eu pensar. Não vou incluir, deixa eu pensar, tá? Muito sorridente, que gostava de dançar, sempre muito carinhosa, um pouquinho brava, Faltam 14. Acabou de passar pela metade. uma criança muito amorosa, mas nervosa, que às vezes roía o cabo da vassoura. Acho que foi. É... Roía, gente, roía o cabo da vassoura, ficava brava. Tira. Quebrei o dente Na parte de direito. cima? Mas é óbvio, não dá pra morder um pão ou alguma coisa? Já era gorda, né? E assim, eu criança, eu gostava de correr na rua, caía, ralava o joelho todo, aí no dia da apresentação de balé tava com o joelho todo ralado, tinha que ajoelhar, ficava meia hora ajoelhada com o joelho
ralado, sangrando, mas não podia levantar. Mas fazer o quê? Foi correr na rua, é o que eu falo para as minhas alunas. Tá chegando a apresentação, crianças, não pode correr na rua, não pode aparecer com gesso, escorrega da skate, porque tem umas radicais. Patins, nada disso. Tá chegando a apresentação, tem que ficar quietinho. Antes de ser professora e hoje em dia, enfim, tá trabalhando na escola de dança, que é inclusive onde a gente se conheceu. Ela, obviamente, foi bailarina, então passou por um tipo de infância, eu diria até um pouco diferente do que uma infância normal. Sim. Porque acho que o senso de responsabilidade vem mais rápido. Enquanto as crianças estão brincando na rua, a gente tá indo pra escola de dança ensaiar. Teve um pouco de tudo, mas essa parte de responsabilidade, de repente, vem mais rápido. Quando eu era criança, a dança nunca me atrapalhou a curtir a minha infância. Sim. Entendeu? Uhum. Não estou vivendo, não estou curtindo minha família, aquela coisa, não posso ter ensaio. Mas a gente tem essa frase muito famosa do não posso, tem um ensaio. Tá? Festinha tal dia, não posso, tem ensaio. Jefferson marcou ensaio sábado de manhã. Eu fazia coreografia com todo mundo do leilão e sem participar dos grupos. Pra terminar, eu quero que você me fale alguma coisa que você mudaria nesses 30 anos. Só que, conforme um tema que eu vou te passar aqui agora. Tá bom? Então você vai escolher, você vai me dar esse tema. Pode ser uma coisa muito filosófica que você vai ter que dissertar por 30 minutos, ou uma coisa tipo assim, pá! E acabou, tá bom. Espero que seja uma coisa rápida. É esse? É um só? É um só. Relacionamento. Alguma coisa que você mudaria sobre você nos relacionamentos nesses 30 anos? Eu sou muito daquela coisa, tipo, do que me trouxe até aqui, né? Tipo, as escolhas que eu fiz, enfim. Não mudaria. Nos 30 anos, tipo, o que passou não mudaria. Não mudaria. A partir de agora, acho que essa coisa das birrinhas, dessas atitudezinhas que você faz, vou ser birrento agora, porque... Escolhe ser. Tipo, isso talvez uma coisa que possa melhorar, né? E não que fazer anule, mais. De repente, sei lá, uma perda de tempo. Exato. Tipo, não acrescenta em nada, não faz ninguém evoluir. É um momento... Criancice e birrento. Isso que você pode jogar também na atuação, foi um personagem que eu fiz. Nossa, interessante. Acho que super combina com você. O que você mudaria no mundo, Carla Vasques? A paz mundial. Mentira! A paz a mesa. O que eu mudaria no mundo é a intolerância. As pessoas andam muito intolerantes com tudo e com todos. Uma coisa que eu prezo muito, assim, as pessoas podem me achar com cara de brava, mas eu não sou de discutir, eu não sou de brigar, eu odeio violência. Eu tenho pavor de violência. Te desestabiliza, tem uma discussão que vai, de repente nem é com você, mas bota o seu nome, você não fica nervosa, porque eu sou muito assim, cara. Eu sou muito assim, eu odeio brigar, eu odeio discutir qualquer coisa. Se eu tô brava, eu vou explodir sozinha, eu começo a falar com outras pessoas pra me acalmar e depois falar de verdade. Entendi. Eu não sou de brigar, não consigo. Oi, amigo, obrigado por mais um vídeo. Semana que vem a gente volta com mais Daniel Cabral, aqui na Casa dos 30. Beijo, gente. Tchau, tchau. E já vai curtindo o vídeo se você gostou e compartilhando com seus amigos, é claro. Mas o principal, inscreva-se no canal para saber assim que tiver um vídeo novo. Semana que vem a gente volta e a gente vai falar sobre ciclo de amigos, parte essencial que ajudou a todos nós chegar nessa fase bem. Ou nem tanto. Até semana que vem. Fui!